Bom, boa tarde a todos. É com muito prazer que eu começo agora o simpósio comemorativo do Dia Internacional da Luta contra a Malária. Esse simpósio foi esse, esse simpósio foi organizado sob a coordenação do acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que eu convido para a mesa, por favor, e Cássio Leonel Peterca, que eu também convido para a mesa, por favor. Nós vamos agora começar os trabalhos e eu peço ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro que anuncie o doutor Cássio Leonel Peterca como primeiro palestrante. Por favor, Cláudio. Muito obrigado, senhora presidente, meu colega de tanto tempo e de tanto trabalho no enfrentamento da malária no nosso meio. Antes, se a presidente me permitir, eu queria fazer um comentário muito breve de falar um pouquinho sobre a questão do simpósio que é comemorativo do Dia Internacional de Luta contra a Malária, e queria dizer que esse dia foi criado pela própria Organização Mundial da Saúde em 2007. E eu acho que é importante que a gente saiba que existe um dia que foi criado para reconhecer os esforços globais no controle da malária no mundo todo. É preciso dizer que a gente já falou de erradicação no passado. A Organização Mundial da Saúde propôs, nos anos 50, que a gente eliminasse ou erradicasse a malária no planeta. Vocês sabem que a gente só conseguiu fazer isso com uma doença, que foi a varíola, e rapidamente a gente percebeu que com os recursos disponíveis a gente não conseguiria erradicar a malária, e nos anos 90 houve uma reunião também organizada pela OMS na Holanda, e essa reunião determinou que deveria se fazer o esforço todo possível para diminuir a morbidade e a letalidade da malária, adequando as estratégias de controle e de combate em cada situação epidemiológica do país. Então, eu acho que a gente vai ouvir aqui falar sobre a malária, sobretudo no nosso país, e eu queria dizer que ela é uma das epidemias e uma das endemias e uma das pestes mais assassinas. Eu acho que ela, eu estive olhando um pouco agora de manhã, comparado com a varíola, ela acho que só perde para a peste negra. A OMS estima que tenha morrido entre 30 e 60 bilhões de indivíduos durante toda a época que a malária infectou o homem, que foi toda a história da humanidade, uma vez que a malária é mais antiga que o homem. Então, no enfrentamento desse agravo importantíssimo, que o Brasil tem se organizado há muitos anos e agora decidiu-se, porque, na verdade, no ano 2000 a gente voltou a falar de erradicação, que se considera que existem elementos disponíveis que não tínhamos nos anos 50, e é disso que a gente vai falar nessa parte agora do simpósio até às 5 horas e depois das 6 das 18 às 20. E eu queria dar a palavra, então, para o meu colega, o Dr. Cássio Peterca, que esteve em vários postos no Ministério da Saúde, sobretudo na coordenação geral do Programa Nacional de Controle da Malária, e ele agora, na verdade, é superintendente geral de Vigilância em Saúde no Amapá, e em muito estreita colaboração com o Ministério, e é desse posto que ele agora auxilia o Ministério, que conta também com auxílio para todos os outros agravos, aliás, do Comitê Técnico Assessor. Então, ele vai nos falar sobre a situação da malária em situações especiais, como os Yanomamis, como as situações de garimpo no Brasil. Muito obrigado, professor Cássio. Uma boa tarde. Cumprimentar nosso presidente, Liette. Pode ir para lá se você quiser. Pra onde? Quer falar no público? Talvez seja Eu vou melhor. falar de lá, então, que eu fico. Então, muito boa tarde a nosso presidente Liette, Dr. Cláudio, agradecer ao convite, cumprimentar todos os acadêmicos aqui presentes e dizer que para mim é uma
grande honra poder trazer um pouco da fala, né? Eu acredito que seja muito mais uma questão de trazer ideias para que a gente possa debater e discutir e termos essa pauta da malária, que, como o Dr. Cláudio disse, a gente tem trazido para a eliminação novamente. Então, a minha fala de hoje, ela vai ser um pouco mais reduzida, falar não da malária geral, mas da malária que atinge a população indígena, áreas de garimpo e também os assentamentos rurais, né? Então, a gente sabe que a malária ela tem hoje uma transmissão muito centrada na região amazônica, né? Mais de 99% da malária se concentra na região amazônica, e a gente tem todo esse mosaico heterogêneo de distribuição da doença, das pessoas, e eu trouxe aqui alguns pontos para a nossa reflexão do dia. Essa aqui é uma série histórica que a gente traz de 1959 até 2023, que mostra exatamente como a malária tem se comportado. Aqui na linha laranja avermelhada, ela é a malária falciparum, né? Na azul, a gente tem a malária vivax, e aqui é a soma da malária geral que a gente tem no Brasil. A gente vê que tínhamos aqui uma situação do que eu costumo chamar de controle, né? Era uma situação confortável, menos de 100 mil casos, e a gente vinha trabalhando nisso ao longo dos anos, e que com a expansão para a região amazônica, com a ocupação das pessoas na região amazônica, o desmatamento, as pessoas adentrando a floresta, principalmente como uma forma propiciada pelo governo para a ocupação desse território, a gente vê essa expansão muito grande da malária nessa região e, consequentemente, no Brasil. Depois da década de 80, a gente vê várias ações que foram feitas, né, muito relacionadas a ações políticas. Aqui eu gosto sempre de lembrar o professor Marcos Boulos, o professor Cláudio, o professor Pedro Tawil, que sempre falam que a eliminação ou controle da malária dependem muito de questões políticas, não é só a parte técnica que vai conseguir avançar. Então, cada um desses aumentos e reduções, eles são seguidos de ações estratégicas que o governo fez, ou de forma centralizada ou descentralizada, para que a gente conseguisse ter o controle. E quando a malária sai do cenário político, a gente vê a reversão. É muito mais rápido aumentar o número de casos de malária do que eu reorganizar todo o serviço, principalmente na região amazônica, com todas as dificuldades que a gente tem. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como era o cenário no início da década de 1960. Praticamente todo o território brasileiro era um território malarígeno, com transmissão de malária. Já na década de 80, a gente já vê essa centralização aqui para a região amazônica, né, com uma predominância maior da malária nessa região, ainda com alguns focos fora, né? E já depois de 2010, 2015, uma concentração muito maior e uma diminuição na densidade e na incidência da doença, se concentrando muito mais ao extremo oeste do país, né? Então, quando a gente vê essa situação, a gente remete aqui os anos 2015 em diante, é uma situação bastante confortável como a gente estava. Então, eu costumo dizer que essa é uma fase em que a gente tem atingido o controle da doença e que é uma fase importante para que a gente avance para a eliminação. Porque se a gente continuar nessa fase de controle, a gente sempre vai estar satisfeito em torno de 100 mil, 120 mil casos. É uma fase de controle, atingimos os objetivos de um programa de controle e a gente está cumprindo o nosso papel. Por isso a importância da gente pensar realmente num processo de eliminação da doença e fazer toda essa mobilização que a gente vem fazendo nos últimos anos. Aqui é só para a gente ter uma visão um pouco mais sistêmica da malária, que dentro da tríade, né, do humano, do plasmódio e do anofelino, a gente tem as ações que ocorrem aqui, mas ela é muito influenciada por fatores externos, principalmente o meio ambiente. Então, o meio ambiente ele influencia
a proliferação do plasmódio dentro do mosquito, com temperatura, a proliferação do próprio mosquito em um ambiente mais favorável, com temperatura, chuvas, o ambiente de mata, de criadouros, e o ambiente também influencia a ação humana, assim como a ação humana também influencia o ambiente. Então, ações que antropizam o ambiente fazem com que eu tenha um aumento de malária. E dentro dessa perspectiva, eu trouxe 3 pontos que eu acho que são importantes para explicar um pouco e tentar discutir a situação atual que a gente tem, tanto em áreas indígenas, quanto em garimpos, como em assentamentos rurais. A gente já sabe que o desmatamento está muito relacionado ao aumento de casos de malária. Então, inicialmente, quando tem um desmatamento de uma nova área, chegam-se pessoas, há uma troca de populações, há uma desestabilização do equilíbrio ecológico dos mosquitos na área, e eu faço com que eu tenha muito mais pessoas, uma densidade maior de vetor, e essas pessoas muitas vezes vêm infectadas, dando início ali ou ampliando a cadeia de transmissão. Então, em fragmentos florestais, onde ocorre uma área de menos de 5 km², a gente tem uma predominância maior de Anopheles darlingi e outras espécies secundárias que podem transmitir a malária. E, segundo esse estudo aqui da professora Marianice, a gente vê que, para cada quilômetro² de desmatamento, a gente tem uma relação direta com 27 casos novos de malária. Então, a gente vê uma nítida demonstração do quanto que preservar a natureza é importante para que a gente também preserve a saúde das pessoas. E também o inverso, se eu quero ter uma Amazônia preservada, eu tenho que ter uma Amazônia livre de malária, eu tenho que ter uma Amazônia onde eu não tenha plasmódio circulando para que eu possa, dessa maneira, garantir que a floresta fique em pé. Então, como eu estava falando, o desmatamento, ele gera uma mudança ambiental, ele muda essa relação ecológica do vetor com o ambiente, ele faz com que espécies que não existiam em uma quantidade para dar uma sustentação de transmissão, como é o Anopheles darlingi, passem a ser preponderantes sobre outras, e eu tenho uma transmissão muito mais intensificada, né? E isso faz com que haja uma mudança na exposição das pessoas ao vetor e aos plasmódios. Isso tudo afeta muito mais as populações vulneráveis que estão nessas áreas, que ela é composta basicamente por populações indígenas, mas também por populações ribeirinhas, populações quilombolas e populações que sobrevivem hoje da floresta e do extrativismo. E eu sempre gosto de falar que a malária ela foi a primeira e ainda é a única endemia, doença, que tem o poder, vamos dizer assim, de impedir uma obra, uma construção ou uma ação antrópica em áreas de transmissão. Então, na Amazônia, qualquer empreendimento que vá ser feito precisa ter um laudo de avaliação do potencial malarígeno e um plano para que a gente possa mitigar esse aumento de casos. Então, a malária está citada na CONAMA 237-286, não é isso, Sheila? Como a doença que, por exemplo, junto com todo o processo de licenciamento ambiental, aonde eu tenho risco ou a transmissão de malária, ele precisa ser levado em consideração para que essas ações que alteram o ambiente não venham a aumentar os casos de malária. Então, como eu falei, o desmatamento é algo importante, é algo que acelera o processo da transmissão de malária, né? E a gente vê que nos últimos anos a gente vinha de uma escalada grande de desmatamento, de devastação ambiental, principalmente na região amazônica. E isso favoreceria muito o cenário de ampliação do número de casos. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração, e isso é uma coisa que é muito pouco falada quando a gente fala de conservação ambiental, é que quando eu olho uma imagem de satélite de uma floresta preservada, eu estou vendo a copa das árvores, mas embaixo dessas copas existem pessoas, e essas pessoas se movimentam, elas sobrevivem, elas vivem ali. Então existe uma mobilidade, um fluxo de pessoas que ele é altamente influenciado
por vários fatores. Então, eu tenho ali trabalhadores florestais que retiram madeira legal ou ilegalmente, pessoas que fazem ações na sua agricultura, na sua roça de subsistência, os garimpeiros, pescadores, né, moradores das nossas zonas de fronteira. Nós temos várias áreas de fronteira da Amazônia que são áreas bastante populosas e que contêm a transmissão de malária como uma das principais doenças, né? Então, são várias as ações que existem e que faz com que as pessoas tenham um fluxo intenso nessas áreas e que consiga, assim, manter uma transmissão e levar a transmissão de malária para outras áreas. Algo importante que, às vezes, a gente não se lembra é que, além de tudo isso, nós temos feriados, festas religiosas, encontros familiares que fazem com que eu tenha aglomeração de pessoas e trazem essas pessoas de áreas onde eu não tinha malária para áreas onde tem malária, e tudo isso favorece toda esse trânsito do plasmódio em toda a região. Então, a mobilidade, além de ser um processo social, ele está relacionado a vários fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais, né? E não é só uma questão de saúde pública. E aqui eu chamo a atenção que, se não tivermos uma abordagem intersetorial, a gente não vai conseguir avançar na eliminação da malária. Se fosse para a gente eliminar a malária só com o setor saúde, com certeza a gente já teria eliminado. Mas é uma abordagem multilateral, com vários atores, não só da saúde, do meio ambiente, mas também do desenvolvimento agrário, pessoas que pensem na malária quando vão fazer um projeto de assentamento rural. Então, é importante que a gente pense na malária de uma maneira mais abrangente do que apenas no setor saúde. E por que isso que eu venho falando? Porque a gente tem um fenômeno que é a questão da reintrodução. Se a gente olhar aquele mapa do início da apresentação, onde eu tinha transmissão em praticamente todo o território brasileiro, e hoje nós temos transmissão dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil, 808 fazem parte dos 9 estados da região amazônica. E desses 808, eu tenho transmissão sustentada em 300 municípios. Então, ou seja, isso é menos de 5% dos municípios do Brasil que têm transmissão sustentada. E isso faz com que, aliado a desmatamento, mobilidade, alterações econômicas e ambientais, eu traga à tona a questão da reintrodução, lembrando que um caso importado, ele pode dar origem a um caso introduzido, e esse caso introduzido, se não for bem manejado, se não tiver uma política atenta, como uma vigilância muito atenciosa para esse caso, ele vai dar origem a casos autóctones e pode dar uma sustentação novamente à transmissão de malária nessas áreas onde a gente já não tem mais transmissão, como são na maioria dos municípios brasileiros. Lembrando que, embora a gente não tenha malária, nós temos ainda o vetor, né, várias espécies de anófilis em todo o território brasileiro. E é importante a gente ter em mente que, quando a gente fala de caso importado, esse aqui é um estudo do Diarisco de 2022, ele viu que a importação de casos de malária, ela ocorre de 4 formas. Então, eu tenho uma importação de casos transfronteiriços, onde eu venho de um país para outro pela fronteira, né, pela borda do país, e fico ali na área de fronteira e tenho essa manutenção e essa transmissão. Eu tenho uma transnacional, onde eu venho uma pessoa de um outro país para outra área. Aqui ele já usa outros meios, ou barco, ou avião, ou carro, e ele chega em áreas fora da área de fronteira, que também é um caso importado. E temos também, dentro do próprio país, casos importados entre os estados. Então, eu tenho o estado, por exemplo, do Amapá, que exporta casos para o Pará. Eu tenho, por exemplo, casos do Acre que vão para Rondônia. Então, toda essa mobilidade, ela faz com que torne-se muito mais difícil eu entender e compreender esse fluxo de pessoas. E também a importação de casos entre os municípios de um mesmo estado. Então, eu tenho isso que é algo também importantíssimo. E por que eu falo dessa questão de casos importados? Porque quando a gente analisa de onde está vindo o caso, a gente vai direcionar o serviço para onde a gente precisa.
Eu não posso ficar trabalhando, por exemplo, com o município de residência dessas pessoas que têm esse hábito, porque não é na residência que ela se infecta, e daí as minhas ações têm que ser direcionadas aonde ela se infectou pela malária. Então, só nesse outro estudo que foi feito, a gente teve aí mais de 4 milhões de casos de malária registrados entre 2007 e 2018. 15% nesse período foi classificado como caso importado, né? Mas 70% dos casos importados eram entre municípios de um mesmo estado, ou seja, eu tenho um município que tem transmissão de malária, mas muitas vezes a pessoa não tem acesso, não tem condições de fazer o diagnóstico e tratamento no seu município e vai buscar em um outro município onde ele tenha melhores ações para o tratamento. Entre estados fica em quase 15%. A malária transnacional, e aqui eu lembro que a gente recebe muitas pessoas, principalmente do continente africano, continente asiático, e que são outros países que têm transmissão de malária, né? E transfronteiriça, que corresponde a toda essa região aqui do nosso país, que é uma das maiores áreas de fronteira que temos para poder ter essa transmissão de malária ocorrendo. Então, a gente tem o desmatamento na região amazônica, nós temos a mobilidade de pessoas, nós temos o plasmódio circulando, e tudo isso a gente vê que faz com que tenha um cenário bastante propício para o aumento ou para a dificuldade da eliminação da malária. E quando a gente junta tudo isso com as áreas de garimpo, a gente tem algumas evidências aí que nos podem indicar o porquê é que essas malária em garimpo tem aumentado nos últimos anos. Então, isso aqui são dados do MAP Biomas, né? Então, a gente teve que, em 2022, 92% da área garimpada no Brasil estava dentro da região amazônica, né? Houve uma expansão de 35 mil hectares de garimpos, né? Isso equivale ao município de Belo Horizonte, né? Em território, né? Só no ano de 2022. E 85% dessa garimpagem é para extração de ouro. Então, a gente vê que a extração de ouro ela continua sendo algo importante para a transmissão da malária. E quando a gente olha o tempo de abertura desses garimpos na Amazônia, a gente vê que quase 41% desses garimpos foram abertos nos últimos 5 anos. Então, são garimpos recentes, são garimpos que trazem não só o desmatamento, o problema do fluxo de pessoas, mas também o problema de malária, o problema de outras doenças e também do mercúrio que vai para essa região. E a gente sabe que há uma sobreposição muito grande de áreas de garimpo e territórios indígenas. Quando eu olho para dentro do território indígena, eu vejo que 62% dos garimpos em território indígena eles têm menos de 5 anos de idade, ou seja, são garimpos recentes que estão ocorrendo no nosso país. E aqui a gente vê nesse último gráfico, dentro das unidades de conservação. Então, os garimpos eles estão também ocorrendo nas unidades de conservação e 42% desses garimpos também foram abertos nos últimos 5 anos. E isso nos mostra um pouco da situação que a gente tem visto nos Yanomamis. Os Yanomamis são um dos territórios mais extensos, mais difíceis de se acessarem. Praticamente todas as áreas precisam de deslocamento aéreo, né, para que se cheguem, e são as áreas onde a gente tem a maior intensidade de garimpagem. E lá nessa região houve, vamos dizer assim, uma modernização. Então, não é só mais aquele garimpo artesanal que a gente tinha, existem maquinários pesados, existem várias ações do crime organizado nessas áreas, que tem feito com que essa área seja uma área muito mais perigosa para que a gente possa trabalhar. E aqui é só para a gente ter ideia do fluxo da malária que foi notificada na região extra-amazônica, oriunda do estado de Roraima. Basicamente, esses casos têm uma relação direta com os garimpos do território Yanomami, e a gente vê que uma ação de desintrusão, se não tiver uma visão bastante coordenada, não só da questão legal, mas da questão de saúde, ela pode espalhar a malária para outras regiões.
A gente teve, no ano passado, em Aparecida de Goiânia, nós tivemos um óbito e 2 casos que fizeram com que a gente tivesse uma relação direta de malária falciparum com uma pessoa vinda do território Yanomami. Então, a gente vê que as áreas especiais, quer sejam elas área rural, indígena, área de garimpo, área urbana ou assentamento, precisam ter uma visão diferenciada, um olhar especial e que a gente consiga trabalhar toda essa região pensando na eliminação. Então, não adianta a gente querer eliminar a malária no Brasil, cumprir nossos marcos intermediários e não ter malária em 2035, se a gente não pensar em estratégias que estejam alinhadas com a realidade local, dentro do microplanejamento, da microepidemiologia, do que ocorre em cada região. E aqui, para eu finalizar, só para a gente poder ver como que tem sido a distribuição dos casos de malária entre 2022 e 2023. A área indígena teve um aumento de 40,9% em 2023, quando comparado com o ano de 2022, e as demais áreas especiais tiveram uma certa redução. A gente vê que 40% da nossa malária em 2023 foi em território indígena, seguido por área rural, que aqui nós temos quilombos, nós temos fazendas, população ribeirinha e garimpos. Então, nós vemos o quanto que, principalmente, área indígena e garimpo têm contribuído para a manutenção, sendo hoje um importante gargalo para a eliminação de malária no país. Então, muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Cássio Peterka, pedimos que ele tome seu assento na mesa novamente. E vou chamar agora a professora Mônica Viegas. A professora Mônica Viegas é professora do Departamento de Economia da UFMG. A malária é causa de sofrimento e morte, mas ela tem um impacto enorme econômico nos países onde ela é endêmica. O professor Pedro Tawil, que é o nosso decano da epidemiologia da malária no Brasil, estima, a pedido da OMS e do Banco Mundial, perdão, ele fez um estudo há alguns anos atrás, e ele estima que o impacto num trabalhador, da malária num trabalhador é de até 10 dias. Então, vocês imaginem o impacto que isso representa. A doutora Mônica Viegas, ela é formada em economia e ela tem interesse em economia da saúde. Ela fez o pós-doutorado dela, um deles na Universidade de Harvard, onde ela colabora com a doutora Márcia Castro, que é uma outra colega também, que é professora da Universidade de Harvard. E elas têm um trabalho muito bonito e ela vai falar sobre isso para a gente. Muito obrigado, doutora Mônica. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse simpósio, né, promovido pela Associação Nacional. É uma honra estar aqui, né? Sou economista, então falar para a Sociedade de Médicos é um prazer enorme, uma honra enorme poder estar aqui participando desse simpósio tão importante sobre a malária. Então, na figura do professor Cláudio, gostaria também de agradecer o convite dessa mesa. Eu vou, então, dar início à minha fala e vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a tela? Ainda não, doutora. Agora sim, né? Sim. Coloque só, por favor, no modo apresentação. Isso. Já está. Bom, então, como o Cláudio colocou, esse trabalho é um trabalho realizado com demais colegas, coordenado um projeto grande, né? A Claude está aqui também,
fazendo parte dessa mesa, e ela foi uma das pessoas que, né, atuou de forma fundamental, né, nesse edital desse projeto, que é o edital financiado pelo CNPq e pela Fundação Melinda Gates. E esse projeto foi coordenado por mim, pela professora Márcia, tem a participação de vários colegas aqui da UFMG e do Cássio Peterca, nosso colega que acabou de também fazer essa belíssima apresentação. O objetivo geral desse projeto é fornecer uma estimativa mais abrangente do custo econômico da malária no Brasil, tá? E o que a gente chama, né, de uma estimativa mais abrangente, considerando os diferentes tipos de custos e agentes, a gente trabalha com a unidade com uma decomposição possível no nível estadual e no nível municipal, e a gente também desenvolveu um aplicativo que temos, né, como meta que seja utilizado pelo Programa Nacional de Controle da Malária e pelos coordenadores locais aí futuramente. Então, por que estimar a carga econômica, né? Então, a malária, né, tem impactos importantes do ponto de vista da saúde e também impactos econômicos importantes, né, que são decorrentes, sobretudo no Brasil, numa situação, né, que vivemos, né, que já tivemos situações endêmicas graves. Então, calcular a carga econômica é fundamental porque nos auxilia na tomada de decisão sobre a alocação de recursos, sobretudo aqui também que a gente consegue desagregar esses gastos em termos de componentes, saber o que seria evitado se a gente eliminasse a malária e construir avaliações aí de custo-efetividade. Bom, e o que a gente estimou, né? Então, nesse trabalho, a gente trabalha com o custo do sistema, que na verdade, que a gente está falando aqui do SUS, né? Ou seja, o custo do nosso sistema público, e também tem um componente das famílias, tá? Então, a gente trabalha na perspectiva aqui da sociedade, que a gente inclui os custos do SUS e os custos da família. Nos custos do SUS, nós temos aqui os gastos diretos médicos e os gastos diretos não médicos. Eu vou explicar um pouco melhor. Na família, a gente tem gastos diretos médicos, né? Ou seja, gastos que a família gasta diretamente para a realização do tratamento, gastos não médicos, né? Aqui nós estamos falando de transporte, de alimentação, que são gastos diretos, e custos indiretos. Aí nós estamos falando desse absenteísmo, que é essa perda de dias de trabalho, dessa perda de qualidade de vida, tá? Para fazer essa estimativa, a gente adaptou um modelo conceitual que tinha sido feito pela Márcia, pelo David Bloom para a dengue, a gente adaptou esse modelo para a malária. Então, esses aqui são os componentes que a gente inclui na nossa análise. Então, nós incluímos a doença e o tratamento, e aí tem o diagnóstico, tratamento e recursos humanos. Diagnóstico, os testes diagnósticos, tratamento, internações, consultas e medicamentos, e recursos humanos, todos os agentes envolvidos, né, agentes de endemia e outros agentes que estão envolvidos diretamente com a malária, e microscopistas, agentes de vigilância. E na vigilância, a gente tem aqui o controle e prevenção, a gente não consegue separar isso, incluímos os componentes de inseticidas e mosquiteiros, o gasto com vigilância epidemiológica e triagem de bolsas de sangue. Como é que a gente fez isso? A vantagem dessa metodologia é que a gente utilizou as diversas fontes de informação públicas que a gente tem, de maneira que depois o Ministério da Saúde tem condições agora de atualizar essa metodologia, né, de criar formas de estar atualizando essa metodologia anualmente. Então, a gente usou o CIVEP Malária, SINAM, na utilização do Sistema de Informação Hospitalar e o CIA, de gastos, Fundo Nacional de Saúde, FINBRA, e o Sistema de Insumos Estratégicos, e para ter os valores SIGTAP e CEMED. Então, indo já para os resultados, né? Então, aqui os gastos com malária na perspectiva do SUS, ou seja, considerando os gastos do SUS, é importante a gente
deixar claro que não foram incluídos aqui gastos estaduais, tá? Porque são muito mais particulares, mais difíceis de tentar alguma padronização. Então, isso aqui está em dólares de 2020. Então, o que a gente tem aqui que o gasto com a malária fica aí no patamar de 100 milhões de dólares, tá? Com algumas oscilações anuais. Em termos per capita, né? Tá entre 3,49 a 3,77 por notificação, né? Não é por caso confirmado, por notificação aqui entre 65 a 78, isso aqui depende da localidade. Toda essa metodologia é compatível com a metodologia das contas nacionais do SUS, e aí a gente tem aqui o gasto da malária como percentual do gasto do SUS, né? Então, hoje chega a 0,08%, mais ou menos, tá? Isso aqui só para a gente entender um pouco esses gastos. Então, aqui são os gastos per capita, embaixo, no painel C, são os gastos por notificação. Claro que onde a gente tem, né, mais malária aqui, mais notificação, a gente vai ter gasto por notificação nas áreas mais baixos, porque o denominador é muito alto. E essas áreas são áreas também de uma densidade demográfica menor, então a gente acaba tendo gastos per capita maiores por isso. Tá? Quando a gente olha em termos de composição, em termos dos componentes, é extremamente estável entre os anos. Então, aqui eu trouxe só 2015 e 2019, a gente fez todo o trabalho para o período de 2015 a 2019, paramos em 2019 por causa da pandemia do Covid. Você vê que tem, entre os estados da região amazônica brasileira, né, o componente da vigilância é sempre o componente mais relevante, e a importância dele varia um pouco, exatamente porque vai oscilar em função dos gastos de tratamento. Aqui 2019, você vê que esse padrão se mantém. Isso aqui é o endereço da plataforma, eu não vou mostrá-la aqui agora, depois, se tiver tempo, eu mostro um pouco, que ela já está no ar, aí a plataforma com todos os indicadores. Além, então, dos gastos na perspectiva do SUS, a gente investigou as famílias, então nós temos uma pesquisa de campo, que tinha como objetivo estimar os gastos diretos, médicos e não médicos, e a perda de qualidade de vida, tá? Então, a gente fez um estudo aqui de caso controle, a gente fez entrevistas entre abril de 2022 e maio de 2022 em 9 municípios, tá? E esse questionário foi estruturado em 5 partes: identificação, características, medidas de prevenção no domicílio, informações sobre os custos e qualidade de vida, tá? Então, indo para os resultados, foram 1.327 domicílios entrevistados. Nos gastos diretos, a gente teve os gastos médicos, né? Medicamentos antimaláricos, teste diagnóstico, consulta médica. Não médicos, alimentação, transporte. E gastos indiretos, principais ao absenteísmo. Esses resultados que eu estou trazendo aqui, a gente está acabando de publicar o artigo do gasto na perspectiva do SUS, mas o gasto das famílias a gente ainda não escreveu o artigo, então a gente ainda está considerando ainda que são resultados preliminares. Então, aqui só para vocês verem, um percentual grande, né, faz exame, esse exame é feito no laboratório ou na unidade básica de saúde, né, ou seja, a maior parte, né, isso aqui é uma coisa que é fundamental, né, a maior parte é realizado pelo SUS, né, quase 100%. Se tomou algum outro medicamento, um percentual, né, de 25% toma, além do percentual, além dos 76%, né, falam que foram tratados com medicamentos do governo. A utilização de mosquiteiro, cortinado nas camas, 50% utiliza. Isso aqui a gente vai precificar para quem a gente tiver que precificar, mas a maior parte obteve gratuitamente, né, comprado ou é um percentual muito pequeno, né? Aqui, como o Cláudio acabou de mencionar, né, um dos impactos muito grandes em termos de bem-estar individual é exatamente o absenteísmo, né, que é
a ausência ao trabalho, então, um percentual elevado, 46,7%, deixa de realizar parte do trabalho principal, né? Se a gente olhar isso para quem, desconsiderando que não estava trabalhando, esse percentual vai ser muito mais elevado, tá? E a gente estimou também a perda de qualidade de vida, e aí a gente utilizou um instrumento, que é o instrumento do EQ5D, que é um instrumento que avalia a qualidade de vida, né? Usando 5 domínios e 3 níveis de severidade. E a gente fez aqui um estudo de controle e tratamento, né, para poder avaliar essa perda de qualidade de vida, né? E aí os indivíduos que a gente está chamando de tratados são os indivíduos com malária recente, que vão responder a esse questionário. Os controles são exatamente os indivíduos sem episódio de malária recente, tá? Que, enfim, eles poderiam ter tido malária antes, mas sem episódio de malária recente, para poder falar da qualidade de vida, tá? A gente ficou com uma amostra de 1.000 indivíduos, 500 do grupo de controle, 500 do grupo de tratamento, e a gente estimou essa perda de qualidade comparando essa diferença média nas utilidades associadas aos estados de saúde. Aqui já os resultados, então o EQ5D é esse sistema descritivo que descreve em 5 dimensões e 3 níveis. Então, as dimensões são mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor e desconforto, ansiedade e depressão. Aqui, no painel de cima é o grupo controle, no painel de baixo é o grupo de tratamento. E as 3 barrinhas remetem aos 3 níveis de severidade, né? A barra verde sem problema, a barra roxa com problemas moderados e a barra laranja com problemas severos. Então, você percebe aqui, principalmente nessas 2 dimensões, dor e desconforto e ansiedade e depressão, que no grupo de tratamento você tem uma prevalência muito maior de pessoas com problemas graves ou problemas moderados, né? Aqui 8%, aqui 15%, né? 28%, 34%, enfim, principalmente nessas 2 dimensões, tá? A perda de qualidade de vida, então, quando a gente trabalhou com esse questionário, a gente identifica todos os estados de saúde que a população que teve malária reporta. Esses estados de saúde, eles estão associados a um nível de utilidade, e aí a gente calculou essa perda de qualidade de vida. A gente calculou essa perda de qualidade de vida comparando, então, aqui os indivíduos. Aqui de vermelho é o grupo de controle, de tratamento é o grupo que teve malária recente, né? Isso aqui é a distribuição acumulada, aqui estão os estados no eixo das abscissas, estão os estados de saúde, do melhor para o pior. Então, o que está dizendo aqui, né, à medida que eu vou acumulando, eu tenho quantas pessoas que me reportaram até esse estado de saúde, né? Então, nesse caso aqui, essa diferença grande dessa área é exatamente a perda de qualidade de vida, que chega a 14%, né? É importante aqui que, mesmo no grupo de controle, essa utilidade ela é muito abaixo de 1, né? Ou seja, 1 seria se tivesse utilidade perfeita, mostrando um pouco como que essa população residente, né, da Amazônia brasileira, ela tem uma queda de qualidade de vida, né? Ela tem uma queda de qualidade de vida, sobretudo se a gente compara com os resultados que a gente tem para Minas ou para outros estados do Brasil, tá? Então, existe uma queda de qualidade de vida, a população já tem uma qualidade de vida inferior, e a população que teve malária recente, uma qualidade 14% inferior à qualidade de vida que a população reporta vivendo aí na região amazônica brasileira. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado, professora Mônica. É a nossa vez de dar a palavra para a professora Sheila Rodovalho. A Sheila também fez, eu diria, uma trajetória que passou pelo Ministério da Saúde por numerosos anos, integrou as 2 últimas gestões, e ela agora trabalha na OPAS e vai nos falar da relação, da interação da OPAS com o Ministério da Saúde, visando a eliminação da malária no país. Muito obrigado, professora Sheila. Obrigada, doutor Cláudio.
em nome da doutora acadêmica presidente da Academia Nacional de Medicina, do doutor acadêmico Cláudio Ribeiro, eu agradeço o convite para poder apresentar, falar um pouco da relação da Organização Pan-Americana da Saúde, em relação a essa cooperação que nós fazemos com o Ministério da Saúde para eliminação de malária. A Organização Pan-Americana da Saúde, ela, o ano passado, completou 120 anos, mais velha que a Organização Mundial da Saúde, e desde seus primórdios, ela vem advogando, né, no processo de eliminação de doenças. A sua criação veio principalmente pelo fato, né, da transmissão de febre amarela nas Américas, e a OPAS tem sucesso no processo de eliminação de doenças, aonde fizemos, né, a primeira a região que foi livre de varíola, temos resultados positivos em diversos outros agravos de pólio, sarampo, malária, inclusive. A malária, como é que eu faço aqui para poder... Vocês estão vendo? Eu tenho que levar ali, né? Você pode me ajudar? Ou eu coloco aqui a setinha, como que é? Desculpa, gente, problemas técnicos. Bom, só falando aqui, né, que esse é um gráfico. A OPAS lançou esse ano a iniciativa de eliminação de doenças negligenciadas até 2030, é um rol de 30 doenças, e esse quadro aqui mostra o sucesso de alguns países na eliminação de algumas doenças antes, no período de 2000 até 2020, que temos oncocercose, tracoma, doença de Chagas, malária. Então, vejam aqui que países da região das Américas têm, né, a eliminação da malária em seus territórios, certificados pela Organização Mundial da Saúde. O doutor Cláudio Ribeiro já falou na sua primeira abordagem, né, na introdução desse seminário, que o Programa Global de Malária, ele iniciou com um processo de erradicação da malária em 1955, passando, então, em 1969, uma avaliação dessas estratégias de controle, né? É uma readequação, porque em 1955 a estratégia de erradicação da malária visava muito a parte do vetor. Em 1969, então, o Programa Global de Malária, ele começa a avaliar algumas estratégias. Em 1992, o Programa Global, ele faz essa estratégia mundial para a malária voltada também para o diagnóstico agora, né, não focada muito nessa questão do controle vetorial. Em 2015, é lançada a Estratégia Técnica Global para a malária, para a eliminação da malária, com metas muito metas avançadas de eliminação da malária até o ano de 2030. Só para figurar aqui, né, então, esse histórico da malária, já tinha registros, né, a problemática da malária na Itália no século XIX, na Primeira Guerra Mundial, onde mostrando, né, os Estados Unidos tinha essa campanha onde existia, fazia essa divulgação para os seus soldados da transmissão da malária, onde no globo tinha transmissão de malária. Então, a gente vê que os trópicos, né, as regiões tropicais, principalmente, e aqui enfocando muito a parte do mosquito, né? O programa de erradicação da malária também enfatizando algumas estratégias de controle vetorial,
e outras publicidades onde o mosquito, né, era o foco principal. Aqui no programa também, o Brasil entrou dentro dessa proposta do Programa Global de Erradicação de Malária. Esse é um mapa do DNERU, de 1962, onde mostra o Brasil. O Cássio também apresentou um esquema parecido, né? Que o Brasil ele tinha, então, uma transmissão praticamente em todo o seu território. Isso aqui é só uma figura, né, dessa abordagem, analogia de malária e desmatamento, aqui o histórico brasileiro, né, de Madeira Mamoré, em Porto Velho. Então, a gente tinha, né, teve essa inviabilização do empreendimento. Atualmente, nós temos a malária distribuída na região tropical. Alguns países da região tropical, em vermelho, concentrando pelo menos um caso autóctone de malária, seja ela Vivax ou falciparum, mas então nós vemos aqui que nós temos, né, uma transmissão ainda ativa, principalmente em áreas mais vulneráveis. Temos aqui alguns países, né, que têm ausência de transmissão, e malária zero, também 0 casos, que são os verdinhos que conseguiram ter a certificação recentemente, como a China, por exemplo, que conseguiu, de 10 milhões de casos, reduzir a 0 casos de malária. Então, um país continental como o Brasil, com alguns esforços, conseguiu ter a certificação de livre de malária. Bom, nesse processo ainda, só para vocês verem, né, quando a gente começa a ter uma abordagem de programas de erradicação, de 1955 a 1972, a OMS certificou 15 países e um território. Na década de 70 a 80, né, nesses 10 anos aqui, 15 anos, desculpa, 7 países e um território, ou seja, tinha alguns sucessos, mas nem tanto quanto a OMS desejava, que é a erradicação, ou seja, a ausência de transmissão global do parasita. E, de repente, vem um casal que começa a abordar uma fala que a erradicação é possível depois que a OMS, né, na década de 90, fala assim, não, realmente vamos desacelerar essa terminologia de erradicar, vamos trabalhar mais timidamente, e Bill e Melinda Gates vêm de novo com essa proposta de eliminação e, de repente, já, né, na primeira parte, depois de 2007 até 2015, conseguimos, depois desse vazio aqui de 20 anos, 5 países já conseguindo seu território livre de malária, por um período de 3 anos. A OMS, ela certifica, né, o país, o território, quando tem 3 anos sem transmissão autóctone de malária, e também com vários outros critérios de vigilância pós-eliminação que é preciso ser comprovada pelo país. Em 2015, depois dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que teve, né, a redução de 75% do número de casos comparados com o ano 2000, essa proposta, a OMS lança a Estratégia Técnica Global com seus pilares, né, para acelerar o processo de eliminação, aonde ela estimula e advoga pela cobertura do acesso universal do diagnóstico e tratamento, acelerar os esforços para eliminar a malária e transformar a vigilância da malária na estratégia principal do processo de eliminação, com, claro, elementos de suporte à academia, a parte também de interação e integração com os outros sistemas de saúde e da forma multissetorial.
As metas mais robustas, né, mais desafiadoras, então, que até 2030, mais de 90% da redução da mortalidade de casos, mais de 90% da redução da incidência de casos de malária, eliminar pelo menos 35 países terem a malária eliminada de seus territórios e a prevenção do restabelecimento dos outros países que já tinham conseguido atingir 0 casos. A partir, então, da estratégia técnica global, ela mostra, né, nos seus marcos intermediários quantos seriam os países, né, até 2020, até 2025 e 2030, para ser eliminado. Em conjunto com isso, a OMS, então, apresenta, claro, algumas diretrizes, né, dentro da estratégia técnica global, mas nós também temos o marco para a eliminação da malária, algumas questões que estão mais a campo, né, então, a questão da operacionalização dessas estratégias e quais são os documentos preparatórios para que os países, os territórios consigam fazer essa documentação comprobatória que o país e o território conseguiu eliminar. Então, a OMS lança a proposta de essa estratégia 2020, né, aonde convida alguns países para participar dessa estratégia e ter esse processo de eliminação de malária mais acentuado. Depois dos anos de 2020, vem países também da estratégia 2025, então mais outros países, ou seja, conseguindo alguns sucessos, mostrando aqui, então, que de 2015 até 2024, temos essa lista de países que conseguiram eliminar. O Sri Lanka tinha conseguido eliminar, voltou a malária e eliminou novamente seu território em 2016. Aqui nas Américas nós temos o Paraguai, a Argentina, El Salvador e Belize. Então, o Suriname, atualmente, que é um país amazônico que faz fronteira com o Brasil, está também no seu processo de certificação com mais de 2 anos de casos, sem casos autóctones. E a OPAS, para apoiar esse processo de eliminação, ela, nessa iniciativa, né, de eliminação de doenças negligenciadas e também outros agravos, ela advoga que os países devem fortalecer a integração dos sistemas de serviço de saúde, fortalecer os sistemas de informação de vigilância, abordar os determinantes sociais e ambientais de saúde, e fortalecer governança, administração e o financiamento. Dentro disso, eu acho que a fala do Cássio, ela foi muito... a gente está convergindo para algumas propostas, porque nós precisamos ter a questão do ambiente dentro do processo de eliminação. Nós precisamos ter o financiamento dentro do processo de eliminação. Nós precisamos fortalecer a vigilância, porque cada caso vai importar. Se não temos essa vigilância fortalecida, a malária ela retorna. E a integração dos sistemas, porque no momento que a malária zera ou ela reduz muito, que a doutora Mônica mostra, que o impacto ele consegue ser muito maior nos municípios que não têm casos, porque a malária agrava e aquele paciente ele vai precisar do sistema de saúde mais, de uma assistência maior. Bom, e o marco para eliminação, né? Então, a OPAS propõe aqui até 2030, né? Então, o azulzinho é malária, aqui o azul mais escuro, de ser eliminada em vários outros territórios, dentre outros agravos também. E o Brasil nesse processo? Em 2015, o Programa Nacional de Eliminação de Malária lançou a primeira proposta de eliminação de malária no Brasil, com foco no Plasmodium falciparum, e em 2022,
foi lançado uma outra abordagem que elimina a Malária Brasil, que é existem mais metas de redução e eliminação até 2035, e a OPAS vem trabalhando com o país nessa estratégia que foi a proposta que a China utilizou também, que hoje a OMS aborda, que é diagnóstico, tratamento, investigação e resposta. O que significa isso? Diagnóstico em até 48 horas do caso suspeito por microscopia ou testes de diagnóstico rápido, fazer o tratamento no mesmo dia em que o diagnóstico foi realizado, fazer a classificação daquele caso, se é um caso importado, introduzido, autóctone, realizar essa investigação e uma busca reativa de novos casos e ações de controle vetorial para cada caso investigado aqui. A abordagem de controle vetorial, ela tem que estar relacionada àquela questão do caso. Se um caso importado, a minha estratégia é diferente de um caso autóctone, completamente diferente. Então, nós precisamos trabalhar com isso. Também precisamos avaliar, e o Brasil está fazendo, avaliar as coberturas com mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração. A população está sendo protegida, a população está usando mosquiteiro, essa população e o serviço está dando conta, né, de fazer as ações de controle vetorial. Nós também não podemos deixar de avaliar essa questão multissetorial. As ações multissetoriais, elas têm que estar dentro do processo de eliminação. O desmatamento, os grandes empreendimentos, a mobilização, Cássio já falou muito bem aqui, e isso impacta muito nesse processo de malária, e nós temos histórico sobre isso. E o Brasil trabalhando também dentro da proposta da verificação subnacional de eliminação de malária. O que é isso? É uma proposta que a Organização Mundial da Saúde apresenta para aqueles países com uma grande território grande, né? No caso do Brasil, nós temos, o Cássio falou aqui, mais de 5.000 municípios que praticamente não têm transmissão de casos. Então, esse processo do Ministério da Saúde trabalhar com a certificação desses municípios, que eles ganhem um selo de livres de malária, e isso é o início do processo para que o país depois consiga compilar esses documentos para eliminação, para solicitar a certificação de eliminação de malária para a OMS. Dentro disso, então, nós temos algumas lições aprendidas do processo, que é necessário para eliminar, né, desenvolver uma infraestrutura epidemiológica e não apenas focar na ampliação das intervenções. Muitas vezes a gente acha que é aumentar pessoas para campo e esquecemos dessa vigilância epidemiológica para guiar ações. Muitas vezes a gente tem municípios na região norte que eles são carentes de pessoas mesmo com formação para poder fazer essas análises, até mesmo interpretar um gráfico. E isso direciona muito, né, a gestão, até mesmo na solicitação de recursos. Não somente as medidas de controle, mas também avaliar os resultados e tentar resolver os problemas, que a vigilância ela não pode detectar o último caso, tratar, nós precisamos trazer muito mais informações e ser uma ferramenta desde o início das ações planejadas. A eliminação ela precisa de uma criação de serviços epidemiológicos bem estabelecidos nas comunidades também. As comunidades precisam ser participantes do processo e uma ação organizada e disciplinada para a solução rápida de problemas. Essa é a proposta que eu trouxe para vocês. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de mostrar o trabalho da OPAS. Muito obrigada.
Eu queria, então, chamar para a mesa a doutora Sheila e quem foi mais? Doutor Cássio já está aqui. Perdão. Doutora Sheila, para a gente dar a palavra para os debatedores, os comentadores, para o acadêmico Roberto Medronho, por favor, e a doutora Perfeito. Vamos começar pela doutora Claude Pirmez. Vamos. Pode, se você quiser. Então, acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo, né, ao acadêmico Cláudio Ribeiro por esse convite, né, de participar aqui nessa reunião, nessa casa tão prestigiosa, e que muito me honra estar aqui participando dessa discussão que tem uma enorme relevância de saúde pública, né, que não é só um problema do Brasil, mas o problema do Sul global, né? E eu não sei bem, nós tivemos 3 apresentações fantásticas e muito completas, né? E eu nem sei se eu teria algo a dizer e complementar sobre isso, né? Mas eu acho que é oportuno lembrar do que escreveu Guimarães Rosa, que fez uma das mais belas descrições sobre o quadro clínico de malária, né? E eu pego aqui um trecho que eu acho que está nesse contexto aqui, ele disse assim: o mosquito fêmea não ferroa de dia, está dormindo com a tromba repleta de maldades. Mas ambos escutam o mosquito a noite inteira, e o anofelino é o passarinho que canta mais bonito na terra bonita onde mora a maleita. E eu acho que isso é muito oportuno, porque nós estamos aqui hoje lembrando, né, dessa necessidade de pensar em como vamos agir para eliminar a malária, né? Eu acho que tem o Plano Nacional de Malária, ele o plano de eliminação, né? Uma luz essencial para a gente chegar no final desse túnel. Nós sabemos o que há por fazer, eu acho que a doutora Sheila aqui mostrou o muito que há por fazer, Cássio Peterga também apresentou muito que há por fazer, né? A gente sabe o que é para fazer e o muito que é fazer. Mas temos um desafio aqui gigantesco, né, da complexidade dessas ações, que são ações que perpassam pelos vários objetivos do desenvolvimento sustentável, para além da meta 3.3, que per se já é de um gigantismo, né, colossal, e que, se a gente associar isso aos reveses sociopolíticos e econômicos, né, e as eventuais pandemias que vão acontecer, a gente só não sabemos quando elas irão acontecer, né? Então, acho que, nesse sentido, o SUS é talvez uma das maiores fortalezas que a gente tem nesse país, e eu acho que é graças ao SUS que, de fato, a gente tem conseguido fazer um controle relativo, e eu acho que a chance de sucesso que nós temos é porque o SUS existe, né? Oferece diagnóstico, tratamento gratuito, né, com essa ampla cobertura, né? E o alinhamento, então, desse programa, né, junto com a OPAS, né, do Ministério da Saúde, junto com a OPAS, é, sem dúvida, um destaque nessa parceria, junto com os países das Américas, que trabalham nessa abordagem sistêmica e intersetorial. Eu queria chamar a atenção, pontuar, para as lacunas de evidência e de conhecimento que representam uma base de apoio para os 3 pilares aí da Estratégia Técnica Mundial da Saúde, né? Quer dizer, o envolvimento da ciência, né, cujo trabalho principal é de gerar evidência, ele é central para dar suporte à tomada de decisão, né? Então, esse é um diálogo que tem que ser ajustado e trabalhado de uma forma colaborativa em prol de um objetivo comum e que seja feito desde o início, né, para que a gente consiga alcançar essa meta. Então, em 2018, o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, ele desenvolveu uma matriz de prioridades programáticas, que depois foi revisto em 2023, mas esse de 2018 embasou o lançamento dessa chamada
para pesquisas de prevenção e detecção de combate da malária, que é uma parceria do Ministério da Saúde, CNPq, e a Fundação Bill e Melinda Gates, do qual, então, era um programa que eu estava fazendo a coordenação desses projetos como um todo. Então, se formou uma rede de pesquisa que trouxe múltiplas contribuições que perpassam dos vários campos da ciência, desde o uso de técnicas moleculares avançadas no campo, sequenciamento, avaliação de resistência ao medicamento, qualidade dos medicamentos, enfim, percepção da população sobre o uso dos mosquiteiros, enfim. Então, e nós acabamos de ver um exemplo aqui apresentado por um dos projetos que foi financiado dentro desse edital, apresentado aqui pela professora Mônica Viegas, e o quanto isso contribui no conjunto das ações, né? Não tem uma solução de tamanho único, né? A eliminação da malária, como foi já apontado aqui, muito bem apontado por todos os nossos palestrantes aqui, ela dentro do contexto, inclusive, maior, né, de saúde e bem-estar, essa eliminação vai ser inalcançável, sem que a gente trabalhe com essa visão do componente social que está enredado na epidemiologia dessas doenças, não é só da malária, mas todas as outras que fazem parte dessa meta, né? E isso envolve vários outros ODS, né? Educação de qualidade, erradicação da pobreza, água limpa, saneamento, indústria, inovação, combate às alterações climáticas, só para citar algumas dessas ações. Então, isso dá a dimensão do problema que nós temos para resolver. E, sem dúvida, a gente não pode esquecer que o engajamento com a comunidade, sem isso, a gente não vai conseguir acelerar os progressos nas localidades que vão facilitar essa resposta baseada em abordagens de soluções em nível local, né? Então, para finalizar, eu queria exaltar a iniciativa dessa casa em promover um evento como esse, que agrega médicos, cientistas, gestores, né, nesse diálogo comum, que associa inovação com acesso à saúde, né, com esse olhar sistêmico, essas ações integradas. E, mais uma vez, então, agradecer por essa fantástica oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Claude Pirmez. Queria dar a palavra ao nosso querido Roberto Medroni. Boa tarde. Gostaria de inicialmente cumprimentar a nossa excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette Pusquelar, nosso excelentíssimo acadêmico Cláudio Tadeu, Daniel Ribeiro, um queridíssimo amigo, agradecer as apresentações e traçar alguns comentários, breves comentários. Gostei muito das 3 apresentações, um simpósio de altíssimo nível, de uma doença absolutamente muito importante, né? E a primeira questão que eu queria colocar é essa discussão entre eliminação e erradicação, né? Que para o senso comum pode ser semelhante, né? Então, qual é a diferença delas, né? Na verdade, a erradicação vem da palavra arrancar pela raiz, diferente da eliminação. As duas pretendem tornar a incidência zero, tem como meta zerar a incidência de uma determinada doença num determinado país, território, continente. Entretanto, a eliminação não tem os casos, mas as causas podem persistir. Dá um exemplo, Aedes aegypti. Aedes aegypti você pode não ter, hoje nós não temos a febre amarela na forma urbana, mas temos Aedes aegypti. Então, erradicar a febre amarela da forma urbana é muito difícil. Recentemente tivemos vários casos em diversas áreas do Brasil e o nosso medo é que o mosquito fosse competente para o Aedes aegypti para transmitir. Felizmente, nós não tivemos esse caso, graças à vigilância epidemiológica, né, a ação das nossas entidades, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual Municipal de Saúde, foi muito importante
para conter naquela franja das florestas a transmissão via Aedes aegypti. Já na erradicação é quando a gente consegue erradicar, e só podemos falar na área da saúde, erradicação, quando erradicamos as causas. O professor Cláudio disse no início que a única doença que nós conseguimos erradicar foi a varíola. E é verdade, porque, do ponto de vista do processo de transmissão da doença, ela só dependia do agente e do hospedeiro, o patógeno e o hospedeiro. As doenças que são transmitidas por mosquitos, qualquer outros artrópodes, falar em erradicação, eu considero uma certa até, ou prepotência ou uma certa ignorância. Dificilmente você vai conseguir controlar uma doença de forma radical no mundo todo, se ela é transmitida por algum, essa é a minha opinião, por algum artrópode qualquer, seja um inseto, seja outra doença. Então, o caso da malária, especificamente, eu, pessoalmente, acho muito pouco provável. Talvez tenha uma forma, desmatando o mundo todo, falando jocosamente, obviamente, né? Nós já tivemos casos de malária aqui no nosso município, né, professor? E o desmatamento que ocorreu nessa região contribuiu para não termos casos de malária. Mas não é isso que nós queremos. Ao contrário, foi mostrado com muita competência pelo professor Cássio que o desmatamento está diretamente associado ao aumento do número de casos, né? Então, nós precisamos ter cuidado com isso e, realmente, ao fazer uma intervenção num bioma, precisamos ter a análise dos riscos, e são riscos não só do ponto de vista ambiental, mas também dos riscos à saúde humana, para que não tenhamos o desastre que foi aquele empreendimento que a doutora Sheila tão bem mostrou, em que os trabalhadores foram assolados pela doença e ele não conseguiu perseguir, né? A malária chega ao Brasil pelo tráfico de pessoas escravizadas, pelos navios negreiros, né? E se espalha pelo Brasil e por todo o continente. Hoje, nós temos mais de 249 milhões de casos e 608 mil, aproximadamente, óbitos no mundo. Mais de 600 mil óbitos por malária no mundo. Obviamente, 94%, grande maioria, no continente africano. E eu, pessoalmente, questiono chamar doença negligenciada quando eu estou diante de um brilhante pesquisador da malária, aqui ao meu lado, que nunca negligenciou estudar e combater a malária, assim como os colegas que me apresentaram. As doenças são negligenciadas pelos países cujo o problema não existe para a sua população. Eu acho que quem negligencia não somos nós. Nós estamos pesquisando dengue, malária, chikungunya, zika, tentando buscar soluções, né, para resolver os nossos problemas de saúde. Ela é negligenciada, sim, mas não por nós, pesquisadores na área de doenças infecciosas. Por fim, eu queria lembrar que agora, há 9, 10 anos atrás, tivemos transmissão autóctone, foram 49 casos de Plasmodium símil, na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Então, vocês vejam como isso é complicado falar em erradicação. É um processo saúde-doença extremamente complexo, que envolve um outro ser vivo, que é o transmissor, né? E que se adapta o tempo inteiro. Não sei se todos lembram, eu mostrei lá em Singapura, para finalizar, que os colegas de Singapura, que é considerado o padrão ouro de controle de Aedes aegypti do mundo, eles conseguiram zerar o índice de infestação predial. E os casos
despencaram. Por quê? É óbvio, o mosquito, não vendo mais o ambiente intradomiciliar ou nas cercanias de um domicílio, ele postou os seus ovos, a fêmea postou os seus ovos em outros ambientes que ele. Né? Então, eu acho muito prudente falar em eliminação, concordo com a doutora Sheila ao ter colocado isso, que eu acho que a erradicação vai ser muito mais complexa, se não impossível, não sei, espero que não, né? Do que a eliminação, tendo em vista que há um outro ser nesse jogo de transmissão. Para finalizar, eu gostaria de enfatizar, eu comecei como infectopediatra, infectologista, e me apaixonei pela epidemiologia exatamente pela importância que tem as medidas de controle para a transmissão das doenças, e não apenas das doenças transmissíveis, das doenças não transmissíveis também, como infarto, ou seja, a epidemiologia hoje ela abrange todas as áreas da medicina. Né? E concluo, querido coordenador e grande amigo e brilhante pesquisador, professor Cláudio, eu costumo sempre dizer que Joshua Gordenberg ele fala uma coisa muito interessante, que a história entre os patógenos e os seres humanos podem ser definida como um thriller de suspense. A nossa expertise, os nossos conhecimentos versus os genes deles. Então, nós temos que avançar muito, conhecer muito, para que possamos efetivamente conseguir controlar minimamente a doença. E eu sou um esperançoso pela vacina, né? Eu espero que a vacina nos ajude muito a, pelo menos, reduzir as mortes por malária, porque, sinceramente, mais de 600 mil mortes por malária no mundo não é uma situação aceitável. Muito obrigado. Hora de dar a palavra para os acadêmicos. E eu ia só acrescentar, eu gostei muito dessa intervenção do acadêmico Pedronho sobre a questão da eliminação versus erradicação. Por definição, a erradicação a gente usa para dizer que não tem mais no planeta, né? E, na verdade, o único exemplo é a varíola. Mas tem uma outra definição do CDC que eu gosto muito, que é de dizer que a eliminação ou a erradicação é aquela ação, aquela doença, é a eliminação de uma doença de tal maneira que ela permaneça eliminada sem que nenhuma outra ação seja necessária. Então, por exemplo, nós não temos mais tétano neonatal e ninguém pensa em parar de vacinar contra o tétano. Então, isso é um exemplo bem claro de uma coisa que não está erradicada, mas está eliminada. E eu acho que o Pedro tem toda a razão, que a gente visa a eliminação, até porque em diferentes contextos a gente não pode visar erradicação. Por exemplo, ele citou o exemplo da malária autóctone Plasmodium simium, nós descrevemos, e a malária numa antropozoonose, numa situação de antropozoonose, não permite que se fale em erradicação. Você tem o vetor, o parasita, o hospedeiro e um outro hospedeiro, que é um primata não humano. Então, não seria possível. Eu queria abrir para a discussão, com a permissão da presidente. Eu gostaria de saber se o nosso parasitologista mundial, que lançou um trabalho no PNAS recentemente, teria algo a acrescentar. Acadêmico Vanderlei. Obrigado, presidente. Eu faria mais uma pergunta do que acrescentar um comentário. A discussão do Vivax versus o Falcipa, de como que o Vivax é uma preocupação brasileira. Eu tenho viajado muito pela Amazônia e vejo lá a preocupação de todos, nosso colega Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical e da Fundação Oswaldo Cruz, muito preocupado com o Plasmodium vivax. Os estudos biológicos com Plasmodium vivax são raros. O cultivo ainda é um grande problema. E, como dizia minha orientadora, Herta Maia, se a gente não cultiva um determinado organismo, é muito complicado o seu estudo. Entrar nos seus detalhes metabólicos, entrar da sua variedade de controle de expressão gênica, que, afinal de contas, é fundamental para interferir, conhecer.
E eu gostaria, então, de, se houver tempo, algum comentário considerando a eliminação do Vivax versus o falcíparo e, sobretudo, para a realidade brasileira. Obrigado. Acadêmico Vanderlei de Souza, muito obrigado pela pergunta, que é muito importante mesmo, né, e muito pertinente. Na verdade, nós temos uma classificação muito assim, rústica, seria de que nós temos 99% da malária do mundo causada pelo Plasmodium falciparum e possivelmente 95% dos casos, das mortes causadas pelo Plasmodium falciparum. O Plasmodium vivax é o mais distribuído no planeta, mas é de longe o menos frequente, excetuando o Suovale e o malária, e esses outros que vêm de infecção por primatas não humanos. O Plasmodium vivax tem algumas dificuldades importantes. Primeiro, a gente quer visar a vacina para o Plasmodium falciparum porque ele é 99% da malária do mundo. Segundo, porque ele é mais de 90% das mortes do mundo. Terceiro, a gente sabe cultivar o Plasmodium falciparum, como o acadêmico perfeitamente lembrou. Isso modifica completamente o cenário para tudo, para biologia molecular, para diagnóstico, para extração de antígeno, enfim. O Plasmodium vivax, por outro lado, é um Plasmodium absolutamente não colaborador com as tentativas humanas de lutar contra ele. Ele é um plasmódio que recai, ele não se cultiva ele in vitro, e mais uma coisa que é assim, dificílimo de enfrentar, comparado com a facilidade que é enfrentar o Plasmodium falciparum, é que o Plasmodium falciparum surge no sangue e só vai aparecer a forma que infecta o mosquito mais de 7 dias depois. Se você tratar nos 48 horas, primeiras horas, como o doutor Peterka sugeriu, ou mesmo mais tarde, ou mesmo no terceiro dia, a gente não tem nenhum risco de contaminar um mosquito e de manter a transmissão. Então, o tratamento interrompe a doença e a transmissão. O Plasmodium vivax, o gametócito surge na circulação junto com as formas sanguíneas assexuadas. Então, é muito mais difícil. E, portanto, o controle da malária falciparum é de tal maneira fácil que é um indicativo do sucesso das medidas de controle. Quando a malária está diminuindo por alguma razão e o Plasmodium falciparum está aumentando, ou está estagnado e o falciparum está aumentando, quer dizer que as medidas de controle estão erradas, não estão funcionando. Porque se estiver funcionando, a primeira coisa que você vê é a queda da prevalência da malária por Plasmodium falciparum. Então, essa é uma dificuldade enorme. A gente tem um número de casos muito menor, e, no nosso caso, 85% da malária, e a gente já foi 90%, é causada pelo Plasmodium vivax, e a gente quer, a primeira decisão no Brasil foi eliminar o Plasmodium falciparum, porque ele é tratado por uma combinação de drogas, que são as drogas combinadas com artemisinina, e a gente não tem outro recurso se surgir resistência para essas formas. Então, a prioridade absoluta é eliminar a malária por Plasmodium falciparum no Brasil. Depois, a gente quer eliminar até 2035 a transmissão por Plasmodium vivax. Está certo isso? Muito obrigado. Agora são 5 horas, eu gostaria de convidar a todos, nossos queridos acadêmicos e convidados, para o nosso chá acadêmico. Por favor, voltamos às 6 horas em ponto.